Caso clínico de perversão transferencial e enactment. Entendendo a psicoterapia com Vanessa Fontana. Meu nome é Vanessa Fontana, sou mestranda em psicanálise e nesta comunicação clínica procede-se uma revisão teórica de aspectos medulares sobre a perversão de transferência e o enactment, fazendo uma aplicação teórico-clínica ao caso de um rapaz homossexual com estrutura perversa. Este paciente manifestava atuações perversas que colocavam em risco sua vida. Recriou aspectos de sua perversão na configuração transferencial contra transferencial, evidente em sua tentativa de sexualizar o tratamento e em sua forma de comunicação que empregava silêncio e palavras para deslocar o analista de sua função analítica. O impacto contra-transferencial era excessivo ante o relato continuado de suas atuações perversas. O paciente tentou colocar a analista no papel de voyeur dentro de seu cenário perverso. A pressão deste paciente em envolver a analista em enactments contra-transferenciais perversos criou um perigo ao tratamento, um impasse que pôde ser resolvido com uma análise cuidadosa da contra-transferência, proveniente de novos enfoques psicanalíticos que questionam a postura clássica freudiana do analista como tela em branco. Cada vez mais se considera a interação paciente-analista como um fenômeno dinâmico, em que os participantes da dupla se imbricam e se influenciam mutuamente. Existem momentos particulares dentro do processo analítico, no enquadre da relação transferência contra transferência, em que essa dinâmica se torna mais evidente. Neste trabalho, foi apresentado algumas vicissitudes no tratamento de um paciente homossexual com estrutura perversa, fazendo referência particular aos enactments transferenciais contra transferenciais que surgiram no setting de uma perversão de transferência. Tal como menciona Freud, em Recordar, Repetir, Elaborar, no processo analítico, o paciente reproduz sua patologia original. O paciente que apresento recriou sua perversão tanto no set como na relação transferência contra transferência. No texto sobre o fetichismo, Freud fala sobre a cisão do ego do perverso como produto da denegação. Esse autor assinala que, devido ao horror que o menino sente frente à visão da castração materna, ele reprime o afeto e denega a representação. Essa denegação resulta em uma cisão do ego, levando a perceber a realidade de uma forma dupla, afirmando a castração por um lado e denegando tal percepção pelo outro. Nesse sentido, a perversão é o negativo da psicose. O ato perverso
é uma tentativa de sanar os vazios decorrentes de um desenvolvimento deficitário na conquista do senso de realidade. Ou seja, a perversão surge como uma defesa para fugir da loucura. Posteriormente, foram postuladas diversas teorias pró-freudianas em relação à etiologia das perversões, que assinalaram a importância da estimulação do ambiente precoce na geração da perversão, como importantes fatores etiológicos. Mencionam os distúrbios contínuos na relação precoce mãe-filho e as teorizações sobre a incapacidade da mãe simbiótica de transmitir ao filho a figura de um terceiro que resgata a dupla. Existem autores que consideram a perversão como uma forma de criar um sentido de si mesmo. Assim, refere-se às mães que tratam seus filhos como coisa, de tal modo que produzem no filho um sentimento de não estar vivo como ser humano. O ato perverso seria uma tentativa compulsiva de criar experiência e evitar o sentimento de vazio ontológico. Ato perverso é uma tentativa desesperada de restabelecer a integridade do self, posição compartilhada. Na mesma ilha, consideram que o paciente perverso tem uma necessidade de gerar neossexualidades na tentativa de construir um sentido de si mesmo. Existem autores que consideram a perversão como uma forma de defesa contra a psicose, contra a ansiedade de separação e, através da denegação, contra a consciência de dar conta das diferenças de gêneros e gerações. Compartilho teorizações que se adequam ao caso que estou apresentando. Ambos consideram a humilhação e os maus tratos na infância como um fator etiológico significativo. Stoller considera que a perversão é uma forma de luta contra experiências traumáticas infantis e contra ameaças à identidade egóica e de gênero. O ato perverso se dá com a finalidade de vingar e triunfar sobre os traumas e o objeto traumatizante. Assim, para Stoller, a essência da perversão é a conversão de um trauma infantil num triunfo adulto. Por sua parte, Kemberg sugere que a perversão surge do ódio, produto da relação com uma mãe frustradora, relação derivada da fixação ao trauma. Bem, quanto ao processo analítico, observou-se que os pacientes perversos desenvolvem durante o tratamento uma modalidade transferencial diferente daquela da neurose ou da psicose de transferência. Desenvolvem uma perversão de transferência, termo cunhado por Ettingoi, 1978, baseada no estudo de Beth Joseph, que se refere à tendência do paciente perverso a erotizar a transferência e a utilizar as palavras e os silêncios para excitar o analista, assim como sua
passividade para provocar sua impaciência e levá-lo ao action out. Ettingboy, em 1978, refere-se à perversão de transferência como a erotização da transferência. É um tipo especial de relação de objeto narcisista que continuamente trata de constituir uma unidade ilusória entre o sujeito e o objeto, e aparece com regularidade a utilização tanto da palavra e o silêncio para provocar excitação e impaciência no analista. Também se pode encontrar uma atitude polêmica desafiante, a maior parte do tempo latente, que deve ser detectada e rastreada até a cisão do ego. Confusão, sujeito-objeto e transformação do impulso e ideologia. Bem, geralmente, esse tipo de paciente exerce pressão sobre o analista para deslocá-lo do seu lugar e comprometê-lo em enactments contra-transferenciais perversos. Isto é evidente, por exemplo, no que McDougall refere sobre os pacientes que tentam converter o analista no sócio perverso e cúmplice. Como assinala Ogden, a modalidade transferência contra transferência está determinada pela estrutura perversa do mundo objetal interno inconsciente do paciente, mas o analista, de maneira inconsciente, também se compromete. Vou fazer algumas considerações teóricas sobre o enactment. O termo enactment designa um fenômeno clínico em que ocorrem esforços inconscientes do paciente para forçar o analista a sentir e atuar as configurações internalizadas do paciente. Ou seja, produz-se quando o paciente tenta levar o analista a se comportar de tal forma que seu ato confirme uma fantasia transferencial. Pode-se dizer que é a união do inconsciente do paciente com o analista que tem lugar durante a análise de situações clínicas regressivas. É uma manifestação da conduta do retorno do reprimido, de repetir e atuar os conflitos, mais do que recordá-los e verbalizá-los, mas também pode ser considerado uma forma de comunicação. Quem falou isso foi Rangel, em 1997. Supõe um componente dual, tanto o paciente como o analista participam e qualquer dos participantes pode iniciar essas situações. McLoughlin, 1991, citado por Fry, 1993, emprega o termo enactment analítico para incluir todos os eventos que ocorrem na díada, sendo que ambas as partes sentem que sua conduta é consequência da conduta do outro. Sandler, em 1976, citado por Jacobs, tinha falado que o paciente, numa tentativa inconsciente de gratificar uma relação infantil, tenta impor ao seu analista um determinado papel. O analista responde com um papel responsivo contra transferencial correspondente. Isso quem falou foi Jacobs, em 1986. Nesse sentido, Bush, em 2006, refere-se a um tipo de estratégia defensiva, o enactment de defesa, que descreve a defesa que desenvolve o paciente quando tem consciências dos sentimentos transferenciais dolorosos. Estes
são capturados pelo analista através de sua contratransferência e atuados de forma compensatória, dando forma ao enactment de acordo com seus próprios conflitos e fantasias inconscientes. A análise da contratransferência é um aspecto medular do tratamento. E para muitos autores, a confissão contratransferencial do analista, na forma de uma revelação de alguns pensamentos, sentimentos a respeito da situação provocativa, pode ser benéfica para o tratamento. Bem, agora eu vou falar sobre o material clínico. Apresentarei o caso de um paciente cujas modalidades perversas na relação transferencial, ao meu ver, corroboram as teorias expostas aqui. O seguinte material clínico tem um espectro amplo de análise. Algumas vertentes já foram assinaladas no trabalho prévio. Mas nesta apresentação, desejo mostrar 2 momentos importantes no tratamento deste paciente, caracterizados por enactments transferenciais e contratransferenciais no marco de uma perversão de transferência. Daniel é um paciente adulto jovem. Durante seu desenvolvimento, a mãe promoveu uma identificação narcísica de tipo simbiótico, fazendo dependente e intolerante às separações, não conseguindo atingir uma identidade diferenciada. O pai nunca irrompeu como um terceiro resgatador da dupla simbiótica. Sempre denegrido pela mãe, não proporcionou ao paciente um narcisismo de gênero que o levasse a desejar uma identificação masculina. Foi um menino machucado e humilhado. A mãe era muito depreciativa para com ele. Fazia-o sentir-se feio, com pernas ocas e que empestava o ar, motivo pelo qual acabou odiando seu corpo. No final do 1º grau do ensino fundamental, apresentou encopresse, sujava as calças e soltava um desagradável odor, motivo pelo qual era rejeitado socialmente. Essa rejeição foi favorecida desde os 8 anos até a idade adulta, pelo aumento considerável de peso com excesso de 20 quilos, o que aumentou ainda mais suas feridas narcísicas. A mãe, de maneira sádica e persecutória, ameaçava constantemente abandoná-lo ou retirar-lhe seu amor por não ser ele um bom menino. Abandono que aumentava quando a mãe, em certas ocasiões, preferia o pai a ele. Tinha uma representação psíquica da mãe como objeto terrífico, mas necessário para continuar existindo. Para evitar o abandono, o paciente se submetia ao desejo da mãe, convertendo-se em objeto fetiche dela. Como objeto fetiche da mãe, protegia-se, gerando fantasias grandiosas de onipotência e poder, e de resgate de seu narcisismo ferido. Então, identificava-se com personagens da televisão, vivenciando-se como herói e santo, e mais ainda, como um malvado demoníaco.
que tinha o controle e o poder sobre os demais. O emprego de mecanismo de cisão era proeminente. De menino, a mãe exibia-o como uma posse narcísica e quando vinha a visita em casa pedia-lhe para que fizesse macaquices, como cantar, bailar ou relatar alguma coisa. Ele tinha um viés exibicionista que se manifestava na adolescência em atuações nas reuniões, ocasião em que interpretava o show de alguma cantora, ou no terreno da sexualidade, onde tanto gostava de se exibir, ou então se comportava como voyeur nas suas práticas homossexuais. Bem, desde a precoce adolescência, exerceu a homossexualidade acompanhada de práticas perversas, relações homossexuais caóticas e promíscuas com pessoas desconhecidas, atuações sadomasoquistas em que pedia que urinassem na sua boca como se fosse uma latrina, ou provocava uma forte dor em seu parceiro através de penetrações agressivas e dolorosas, frequentemente com o punho da mão, e também através da permanência nos quartos escuros, onde pedia que lhe jogassem cera quente e se relacionava sexualmente de maneira indiscriminada e sem proteção, pondo sua vida em risco. Há 5 anos, começou o tratamento com uma frequência de 3 vezes por semana. Seu discurso, na primeira fase do tratamento, girava em torno da problemática com sua mãe e a reconstrução de um passado que lhe parecia extremamente doloroso. Bem, inicialmente, desenvolveu uma transferência de tipo sociopático. Tentava roubar dinheiro da analista nas consultas e manipulava o material das sessões. A análise era tediosa, a analista racionalizava muito e sentia que ele a colocava em armadilhas. Arremessava um anzol com alguma informação e depois a frustrava. A contratransferência dela era de cansaço, de enfado, de desespero, porque sentia que o tratamento não avançava por momentos. Ela via-se obrigada a ter atitudes diretivas. Apesar que essa transferência continuou, começou-se a vislumbrar um tipo de transferência persecutória. Ela via-se como a mãe crítica, que poderia deixá-lo de lado, retirando-lhe o tratamento, porque sentia que ele a decepcionava ou porque não pagava seus honorários completos, já que havia feito concessões ao seu tratamento com a finalidade de que pudesse comparecer 3 vezes por semana. Numa etapa da análise em que eles estavam trabalhando momentos traumáticos de abandono na sua infância, seguido de uma sessão que foi cancelada na última hora, sua atividade sexual perversa nos quartos escuros se exacerbou compulsivamente. Relacionava-se com vários casais num encontro só, sem nenhuma proteção. Entrava na web e contatava as pessoas desconhecidas. Chegou a se entrevistar com homens doentes de AIDS.
E a principal reação emocional da analista ao ouvi-lo em relação aos encontros era uma espécie de irritação, repulsa quando relatava detalhes e até mesmo certa preocupação pela sua segurança. Depois de uma sessão em que eles trabalhavam sobre outro encontro por internet, e que apesar de seus dos assinalamentos da analista e interpretações, ele decidiu aceitar tais encontros, a analista começou a se sentir muito preocupada. Durante dia e noite, continuaram seus sentimentos de aflição de uma maneira muito mais intensa, mais do que o normal. De modo geral, essa atuação do paciente provocava nela reações tão excessivas. Ela se sentia realmente temerosa por sua segurança. Na sessão seguinte, levou para ele uma revista em que na página principal havia uma reportagem que falava de 3 assassinatos de jovens homossexuais da colônia onde ele morava. Avançando o tratamento na véspera do Ano Novo, época em que ela reajustava seus honorários, e num clima enfadonho e de racionalização em que se sucediam as sessões, a qualidade e o conteúdo do discurso dele deram um giro importante. Começou a abrir sua vida sexual perversa, com todo detalhe, coisa que antes mantinha oculto. Inicialmente, a analista sentia rejeição frente ao seu discurso. Ela deu conta mais tarde. Ela começou a se sentir curiosa e interessada. E que ele relatava para ela era algo novo. As sessões seguintes, mais do que letárgica como era de praxe, ela estava numa atitude receptiva e expectante. Poderíamos dizer que diferente de antes, quase esperava a sua chegada no momento de autoobservação. Ela deu-se conta da sua contratransferência e excepcional interesse. Ela tratou de analisar o que estava acontecendo ao longo da semana e veio uma recordação vaga sobre a infância dela, de uma tarde em que estava com seus irmãos e a babá em sua casa. A babá falava para seu irmão que estava na hora do banho e também dizia para ela e para as irmãs, né, que elas fossem brincar. Ela desejava permanecer, ela tinha curiosidade de ver o órgão genital do seu irmão. Então, ela ficou frustrada, tecendo uma fantasia de algum dia se esconder no closet e espiá-lo através de uma fresta. A analista, ao trabalhar isso com o paciente, interpretou para ele a sua necessidade de se colocar num papel passivo, assim como ele tinha estado nas situações traumáticas de abandono durante sua infância e de como ele estava tratando de se comunicar sua necessidade de sentir-se independente dela, por um lado, e por outro, de estar muito unido a ela, evitando a qualquer custo que ela o abandonasse, tendo que a manter interessada. Ela abriu seus pensamentos e sentimentos em relação à dinâmica que estavam vivendo e lhe assinalou que, de
do inconsciente, ele tinha captado nela uma tendência curiosa e desejosa de saber que estava enraizada em alguns aspectos da sua história na infância. E deste modo, ele tinha lhe enganchado nisso e a colocou no cenário. Nas associações, ele trouxe novamente à tona um sonho recorrente de quando era criança, que já tinha contado no início do tratamento, o sonho da casa da árvore. Esse sonho era o seguinte, ele relatava assim: chego à minha casa e pergunto onde está minha mãe. Dizem que já não está porque subiu na casa da árvore e começou a ver rios de sangue escorrer da árvore. Quero subir para ver o que sucede. Para mim, o fato dela ter ido significava que meu pai a tinha levado. Agora vamos discutir sobre o caso clínico. Durante seu crescimento, Daniel viu sujeito a uma mãe que obstaculizou o acesso ao pai, valorizando-o, e que pela indiferenciação narcisista impediu a separação mãe-filho. O paciente, como forma de fuga à situação incestuosa e à castração, protegeu-se na homossexualidade. Ele era o objeto coisa da mãe. Tinha que se submeter a seus desejos para evitar o abandono, para defender-se da dor. Deixava-se levar em fantasia pelo desejo de vingar os traumas infantis de submissão e humilhação causados pelos pais, empregando a revanche como método perverso para desobjetalizar e humilhar. Também em suas reações de objeto, sua perversão servia como manobra vingativa para denegar as ameaças da mãe contra sua identidade egóica e de gênero. No quarto escuro, sentia-se poderoso. Através de sua perversão, se desfazia de seus sentimentos dolorosos e de raiva, derivado da relação traumática com a mãe. De fato, referia que quando infligia algum dano sádico ao parceiro sexual, ante estas manifestações de fortaleza e poder, Daniel sentia-se grandioso e considerava que este afeto era equivalente ao que com certeza sua mãe experimentava quando o submetia e humilhava. Mas também, quando ele se submetia à dor que os outros lhe provocavam, era como repetir a mesma sensação de ser submetido e humilhado pela mãe. A ação sexual o provia de domínio e poder e lhe permitia afirmar sua autonomia e independência. Bem, em relação ao tratamento, as manifestações transferenciais e contratransferenciais ilustram as características principais da perversão de transferência. O discurso obsessivo, silencioso e as omissões provocavam as respostas da analista contratransferencial de enfado e desesperança. Sua passividade a levou a atuar através de atitudes diretivas. Quando o paciente começou a atuar sua perversão compulsivamente na forma de enactment transferencial, pondo sua vida em risco. Levou o analista a responder de uma maneira complementária, levando-lhe a revista sobre o assassinato de rapazes homossexuais.
Daniel apresentava uma transferência síndida. Por um lado, vivenciava a analista como a mãe que engolfa, da qual tinha que se proteger para não perder sua identidade, de onde se depreende a falta de entrega ao tratamento. Mas, por outro lado, e no nível mais profundo, como a mãe distante que poderia abandoná-lo sem o apoio terapêutico, o que seria o mesmo que deixá-lo no estado de desvalimento, redição de uma sensação infantil de desamparo. Bem, o temor ao abandono na infância tinha sido terrorífico e desestruturante. De acordo com Bush, 2006, a função do enactment não somente satisfaz o desejo inconsciente, senão também tem uma função defensiva. No caso de Daniel, o exercício compulsivo de sua perversão pode ser considerado o enactment de defesa frente à dor que sentia ao fazer contato com a transferência de abandono que depositava na analista. Atuava sua perversão e a induzia a atuar no papel correspondente também, de cuidado e preocupação. Daniel, inconscientemente, necessitava corroborar que a analista estava ali, que se preocupava com ele. Em relação ao exibicionismo de Daniel, posto em cena de sua perversão quando relatava detalhadamente seus atos perversos, poderia ter diversos significados dentro de uma cisão na relação com o analista. Ele temia perder sua identidade como remanescente da sensação de ter sido objeto, coisa de sua mãe. O enactment perverso seria uma forma de mostrar à mãe analista sua autonomia e independência. Em um nível mais profundo e a partir de uma fantasia ilusória de união com o objeto, pode-se ver como uma estratégia inconsciente igual à da infância de se exibir, mostrar à analista as macaquices e de mantê-la interessada para que não o abandonasse. Existia também outro elemento importante, partindo do suposto que o enactment pudesse ser a reedição dentro da segurança que dá a situação analítica, de uma transferência temerosa como tentativa simbólica de reproduzir o trauma infantil. A exibição frente à analista desses atos poderiam ter o significado de uma elaboração da exclusão triangular. Alguns autores têm se referido à tendência do paciente perverso à exclusão do analista e a colocá-lo num papel de voyeur excluído. O paciente, como no sonho da casa da árvore, se perguntava, quando era criança, sobre as relações sexuais de seus pais, sentindo-se o terceiro excluído no vínculo parental. Ele desejava saber, observar o que sucedia dentro do quarto marital, como um observador ativo. Nos quartos escuros ou nos banhos públicos, dava rédeas soltas às suas
pulsões voyeurísticas. Kahn, em 1979, refere que a função do act-out perverso é transformar os estados intrapsíquicos traumáticos passivos em ativos. E neste caso, o paciente, através do relato das cenas perversas e de atuação como forma de enactment, impôs a analista o papel de voyeur. Agora, era ela a terceira excluída da cena primária perversa, enquanto ele abria para ela o cenário de sua sexualidade perversa. Assim, o enactment exibicionista do paciente, desenvolvido inconscientemente para despertar o interesse da analista, estava provocando nela um hiperinteresse e uma hipercuriosidade que se vinculavam com os aspectos inconscientes delas relacionados com uma curiosidade escotofílica voyeur, reeditada da sua infância. Os dois estavam enganchados e enredados. Com tudo isso, pode-se ver que Daniel, sob o influxo de sua transferência, levou a analista a atuar. A essas ações mobilizaram respostas contratransferenciais que podem ser interpretadas como expressão de conduta interpessoais do mundo interno do paciente. Então, enquanto a resposta emocional inconsciente da analista foi crucial no enactment, esta foi ativada e manejada pela transferência do paciente. Considero que, ao abrir a contratransferência ao paciente, fortaleceu-se a aliança terapêutica, beneficiando o tratamento, porque ao dar-se conta do papel que a analista estava desempenhando, ele pôde vir à luz seu sistema defensivo e seu estilo habitual de relações objetais. Eu sempre acreditei na assimetria analítica e meu trabalho concentra-se em compreender o paciente, mas nesse caso, a analista considerou do ponto de vista intersubjetivo. Ambos estavam enganchados no terreno comum. Considero também que o reconhecimento da transferência e contratransferência perversa foi crucial para o tratamento. Neste caso, a partir do registro de seus próprios pensamentos e sentimentos, a analista pôde compreender a sua contratransferência e, deste ponto, pôde sobreviver e evitar ser diluída na transferência do paciente, o que, ao final, poderia conduzir a um fracasso terapêutico. Essa análise clínica foi feita pela doutora Raquel Távio Klein.